Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui para agradecer cada um de vocês. Vocês são anjos, anjos, meu Deus do céu. Se eu pudesse abraçar cada um de vocês, eu faria isso. Mas eu acredito que durante a noite, no desdobramento, eu vou até cada um de vocês. Com certeza eu visito vocês. Só não trago a lembrança, né, consciente, mas eu tenho certeza que a gente é família, família de alma, e quando a gente dorme, a gente se reúne. Por isso que vocês me apoiam tanto, sabe? Porque a semente estelar, ela é muito perseguida. Todas as sementes estelares, eu já falei isso para vocês, todas as sementes estelares, elas são identificadas desde o útero, pelos escuros. Agora isso acabou, ainda bem, né? A gente está liberto já. Só tem os remanescentes aqui, que logo, logo esses aí vão desaparecer da face do universo. Mas enfim, a gente é muito perseguido, né? Cada semente tem uma história triste para contar, né? Se eu contar minha história para vocês aqui, eu acho que até derrubam o vídeo do YouTube, sabe? Porque é uma história de terror, né? Mas enfim, eu não tô aqui para baixar a vibração, eu tô aqui para agradecer do fundo do meu coração a cada um de vocês. E como eu ia dizendo, não sei se eu já falei, mas se eu não falei, eu vou falar de novo. A minha alimentação ela é muito básica, é arroz, feijão, ovo e salada. E eu tenho horta, eu tenho minhas galinhas que botam a minha alimentação. Gente, eu não consigo comer minhas galinhas, não tem quem faça. Nem consigo comer e nem consigo vender, porque eu sei que os outros vão comer as bichinhas, então mas só que a alimentação delas, elas se pagam, né? Porque elas colocam os ovinhos e os ovinhos eu vendo, e aí eu compro a alimentação delas. E aí já serve para mim também os ovinhos, né? Que é o que é o que eu como, sabe? Eu não sou de extravagâncias, não. E o pãozinho eu mesma faço também, meu pão, eu adoro inventar moda, bolo, pão para mim. Então, eu quero agradecer. Só que aí deixa eu falar. Aí tava faltando a internet, né? Aí eu tava pensando, ai, Senhor. Aí, meu Deus do céu, um abençoado colocou o dinheiro da internet. Ô, Senhor, obrigada, você sabe você sabe quem é você. Mas aí, gente, ô meu pai, eu tive como eu falei para vocês, eu tive tantos problemas, sabe? A minha vida toda, não dá nem para falar, como eu falei, não dá nem para contar aqui, porque vou acabar derrubando o vídeo e talvez algumas pessoas ouçam e vão se magoar, e eu não quero citar nomes, porque são pessoas, não quero nem falar quem são as pessoas, mas enfim. Aí, gente, eu tive menopausa precoce, entre outros probleminhas de ataques, né? Então eu tomo medicações, entendeu? Teve um dia até que eu mandei a receita para vocês, mas eu não vou colocar a receita hoje não, porque teve gente me alfinetando, porque você é uma semente, você não pode tomar. Gente, eu não quero discutir, sabe? Eu preciso da medicação e eu vou tomar, porque quer dizer que só porque eu sou semente eu tenho que morrer com dor e não vou. Enfim, faltou o dinheiro da medicação, gente. Eu fico morta de vergonha de falar isso pra vocês, mas eu só tenho vocês pra recorrer, sabe? Só tenho vocês. Eu não tenho mais ninguém pra recorrer. Não tenho, sabe? Eu sei que vocês não têm obrigação nenhuma comigo, é doação, mas se vocês puderem me ajudar a comprar o remédio, os remédios, né? Eu vou agradecer muito a vocês. E eu vou parar de falar, porque senão eu vou passar o dia todo aqui falando. E, enfim, deixo vocês em amor e luz. Namastê.
Bem, estamos no último dia da Conferência de Conexão de Informação Espiritual Galáctica. Íamos ter uma mesa redonda sobre algumas das coisas que foram levantadas durante uma das apresentações de Tony Rodrigues sobre visão remota, porque há muitos mal-entendidos sobre as capacidades da visão remota, e Tony tem uma perspectiva única sobre a visão remota, porque isso é algo que ele foi exposto como resultado do seu fenômeno de abdução, de ter sido recrutado à força para um programa espacial secreto. A visão remota foi como tudo começou para ele. Então, eu tenho Helena Danan comigo, ela também estará conversando conosco sobre visão remota, quais são suas limitações, quais são seus benefícios, quais são suas capacidades. Finalmente temos o lendário Alex Collier conosco, que vai, dar-nos seus insights sobre... Você conhece todo esse campo relacionado à visão remota de extraterrestres e outros tópicos? Você está ouvindo a Exopolítica hoje com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade sem censura sobre extraterrestres, humano, agenda global, política. Clique no botão curtir e inscreva-se nesse canal. E agora que está Dr. Michael Salla. Eu vou começar agora apresentando o Tony Rodrigues, que fez uma apresentação incrível na Conferência de Informações Espirituais sobre as suas experiências quando foi sequestrado em um programa de 20 anos e volta, como tudo começou com seu treinamento em visão remota na Califórnia. Então, eu passo a palavra para você. Obrigado. Eu estou honrado por estar aqui com todos vocês, são heróis para mim. Eu apresentando esse ano em uma viagem que fiz, eu sempre quis voltar a alguns dos lugares que eu visitei durante os 20 anos e volto, então é facilmente comprovável que eu estive em Michigan quando era mais jovem. Eu estava também em Seattle, no Peru, na Califórnia. Então, aqueles lugares eu queria revisitar para tentar encontrar evidências. Esse ano fui para Seattle, depois fui para Califórnia e realmente encontrei uma grande quantidade de evidências de apoio. O mais importante é que eu encontrei o prédio, eu encontrei todos os prédios que eu lembrava que eu não tinha identificado no Google Earth, nenhum mapa. Então fui lá fisicamente, reconheci o edifício, que isso foi provar isso para mim, sabe? Com o tempo, quanto menos eu falo sobre isso, mais eu quero esquecer, e tudo se tornou muito real de novo. Então eu voltei para casa e só tive 2 semanas antes da convenção, e eu mudei toda a minha apresentação, porque isso realmente me motivou a continuar procurando a documentação desses edifícios. E no processo disso eu descobri provavelmente 30, 40 documentos desclassificados da CIA por toda a parte. Provavelmente eu fui subcontratado, eles nos chamavam de clientes. Então eu cobri as filiais da CIA, NCIS, FBI e alguns outros que foram classificados como clientes do projeto Grill Flame. Então eles estavam pagando o INSCOM do Exército, projeto que treinava telespectadores, desenvolvia psicoenergia, que é o que hoje não é visualização remota. Para militares é classificado como psicoenergética. Nós éramos a aposta de teste de desenvolvimento disso, era um programa de classificação mais alta que o programa oficial Grill Flame, que era o tipo nível 4, nível de segurança 4. Eu acredito que estava em todos os documentos. Mas no processo eu encontrei um monte, eles desclassificaram documentos sobre o que aconteceu com o programa. Imediatamente me lembrou de um incidente do ano passado. Então, Helena Danan, quem é seu testemunho em tempo real? Então você recebe muitas críticas das pessoas, apenas algumas das coisas que você diz são uma grande pílula para engolir, sabe? Um sapo, né? Eu me lembro especificamente depois da convenção do ano passado, pessoas online discutiram dizendo...
que não existe federação galáctica, visão remota. Eu tenho um grupo de visualização remota, então nos encontramos algumas vezes por semana, às vezes toda semana, fazemos metas. É uma espécie de versão básica, não é o nível militar ou duplo cego. Às vezes fazemos duplo cego, mas na maioria das vezes é um único cego. Um dos que me saí bem nesses documentos, eu encontrei uma proposta de contramedidas, pesquisa sobre contramedidas de visão remota, datada de 86 pelo Exército. Acredito que tenha sido do Exército. Eu poderia revisitar o documento, mas eu acredito que eles estavam financiando pesquisas sobre contramedidas de visão remota de frequência extremamente baixa, para que eles pudessem parar os soviéticos ou os chineses, quem quer que seja. Isso me lembrou exatamente do episódio que você passou. Houve um momento em que a minha equipe de visão remota propus a pergunta a eles. Eles tinham apenas um conjunto de números, então eram 2 conjuntos de números de 3 dígitos, um envelope. No envelope estava escrito como é a nave estelar da Federação Galáctica de Mundos, que está em órbita ao redor do mundo. Depois que eu falei com isso, depois da confederação do ano passado, eles receberam desenhos e eu imediatamente entrei em contato com você através da internet. Perguntei se isso tocava uma campainha. Você disse não. O que você viu foi a blindagem. Eu lembro disso. Então, porque tudo isso é como se as peças estivessem começando a se juntar, sabe? É um quebra-cabeças muito maior do que apenas isso, mas qualquer peça que possamos juntar para ter uma visão do que está acontecendo. Até mesmo meu testemunho eu também descobri onde eles iriam pesquisar o teletransporte, então é exatamente isso. Jean-Charles Moyan também faz, ele teve muitas pessoas que não conseguem acreditar que isso é possível. Há muitas críticas quando ouvem ele teletransportado fisicamente, estava no meio da pesquisa, do financiamento. Eu achei a trilha de papel. Então, você me mandou de volta uma foto que você fez aquele desenho, você tinha desenhado isso, tipo, então eram bolas, tinha um anel em volta deles. Quando você olha para a nave, na verdade, eu não sei como você chamaria isso de um peão com um anel, um grande anel em volta, onde estavam os desenhos, depois as torres na parte superior e inferior, mas meus visualizadores remotos acabaram vendo exatamente o escudo. Efetivamente, porque você sabe que seria tão fácil apenas vamos visualizar remotamente a nave mãe dos nossos inimigos, ver o que eles estão fazendo. Isso não está funcionando, não funciona assim. Você conhece todas as naves, toda a tecnologia usada por nossos aliados no espaço. Eles usam escudos anti-visão remota, até mesmo nível pessoal. Eu também tenho. Do que se trata, então? É um escudo holográfico que vai envolver a pessoa em questão, a instalação ou a nave, e isso esconde o que está dentro e, em vez disso, projeta um holograma que engana para que um visualizador remoto alcance o alvo, com certeza, mas o que eles verão apenas a esfera holográfica, na verdade. Isso foi bom porque você viu o escudo real, mas a maior parte do visualizador remoto, o que eles veriam é uma ilusão ou um engano, por exemplo, uma coisa falsa. Eles tentariam olhar para dentro, eles veriam um filme falso, sabe? Nunca conseguiriam ver o que está do outro lado do escudo. O mesmo para mim, eles pensariam que me veem, mas eles veriam uma versão ilusória minha que está fazendo outra coisa, ou pensando em algo. Caso contrário, usaria tecnologia, frequências holográficas, é isso. A papelada que eu encontrei aludiu, eles estavam começando a pesquisar uma frequência extremamente baixa. Então, a faixa de hertz, 5 a 8 hertz, mas apenas hertz é uma faixa extremamente baixa. Foi para lá que a pesquisa foi. E há muitas outras coisas, como a quantidade de tempo que eu tive entre encontrar esses dados, ir para
para lá e estar motivado assim. Então, descobrir não foi suficiente. Eu vou desempacotar isso no próximo ano, pelo menos. Há tantos dados que surgiram, sabe? Apenas acreditar no que eu passei, na verdade, finalmente, eu não tô mais negando isso, certo? Você foi em você conseguiu encontrar os prédios onde foi sequestrado quando criança, colocado à força em um programa de visualização remota com um famoso visualizador remoto que tinha um nome e que você aprendeu essa habilidade. Isso foi crítico para você ir para a próxima tarefa para a qual eles o enviaram. Isso mesmo. Então eles foram classificados como psicoenergéticos. Eu fui transferido para o Peru, mas o que aconteceu foi que eu pessoalmente não éramos ótimos como espectadores remotos. Então eles começaram a nos drogar, eles estavam nos dando coquetéis de drogas e nos aproximando da morte. Então foi uma experiência de quase morte. Então eu não tive a chance de abordar isso na conferência, em nenhuma das apresentações, mas encontrei uma grande quantidade de dados sobre pesquisa de experiência de quase morte. Descobri que em muitos rostos, não o famoso controle remoto que estávamos mencionando, mas outros caras naquele lugar de pesquisa, estão nos artigos publicados sobre experiência de quase morte nos anos 90. Então eu estava lá, 82, abril de 82, foi quando eu fui levado, fiquei até cerca de dezembro e foi aí que o projeto foi cancelado e um novo projeto foi iniciado em Landward chamado Faixa Central. Isso não era mais visão remota, mas era psicoenergética. Mas as mesmas pessoas envolvidas, que eu me lembro de estar envolvidas em artigos sobre experiência de quase morte, psicoenergética, com experiência de quase morte. Havia um vídeo que eu descobri que eu não consigo encontrar de novo, ainda estou procurando, onde eles estavam falando sobre grande sucesso de quase morte, com experiência de quase morte em crianças. Então, é por isso que o projeto teria sido altamente classificado por extraterrestres, quando criança, colocado para que eu fosse classificado. Tivemos acesso ao programa espacial em um ponto, fomos para a Lua, para procedimento cirúrgico, para aumentar a capacidade, depois colocados de volta para que houvesse uma tecnologia que foi limitada à Lua, que eles não trouxeram aqui por razões de segurança, que aumentaram as habilidades. Quando criança você foi sequestrado, foi levado para um lugar e além da visão remota, você foi exposto a experiências de quase morte, onde eles torturavam você, levá-lo ao ponto da morte. Apenas explique como isso aconteceu, por que eles estavam fazendo isso. Na primeira vez que fizeram isso, eles estavam nos privando de oxigênio. Tínhamos uma tenda de oxigênio, eles abaixavam o oxigênio até perdermos a consciência. Apenas como um tapete, como sei lá, Jingle Bell, não entendi. Estava começando monitores, então estávamos muito perto da morte e o sino tocava e assim o pessoal sabia, então dava oxigênio novamente, acordávamos, depois voltávamos, isso durava horas e finalmente eu lembro de ter falado como adulto, eu lembro de cada vez, eu fui cada vez mais longe em uma experiência de quase morte, sabe? Eu fui cada vez mais longe, onde no início apenas me senti mal, depois acordei de novo e então senti como se estivesse morrendo, acordei de volta, então eventualmente eu estava deixando o meu corpo, então sendo sugado de volta, então tinha minha consciência, era como se eu estivesse morrendo, deixando o meu corpo e então ficando com raiva, depois de tantas vezes isso acontecer e finalmente quando eu estava de volta ao meu corpo, termos psicóticos, eu disse, me deixa morrer. Foi o fim de tudo, foi por isso que eles desistiram. Então, depois disso, eles estavam me drogando, era uma droga que eles conheciam na forma de intravenosa e eu afundava, acordava horas depois e não tinha ideia do que acontecia. Então, eu coloquei isso no meu segundo livro, Projeto Star Maker, sobre como foi essa experiência.
Alex, eu sei, na defesa do solo sagrado, sabe? Você falou sobre os Downs estarem envolvidos no rapto de criança ou levar isso às almas. É claro que você sabe o que isso se conecta ao tipo de experiência de Tony, porque Tony disse que ele era por alienígenas ou Grace, sabe? Os Downs não apenas sequestravam as crianças da Terra, mas também de outros sistemas estelares. Eu lembro de Prússia, onde os pais e as mães ensinaram seus filhos a usar a visualização remota e eles foram capazes de enviar uma mensagem usando seus recursos de visualização remota, e o que eles conseguiram fazer foi entrar em contato com as crianças para entrar em contato com naves que estavam passando perto do sistema estelar usando sua visão remota. Então, não é apenas olhar, também pode se comunicar com eles, sabe? Vai nos dois sentidos. Então você tem Cliff A, relatório alterado, mesmo que ele estivesse usando a internet para a linguagem, funcionava exatamente da mesma maneira que o controle remoto para visualização. Ele foi capaz de obter linguagem preditiva e até mesmo imagens, e algumas dessas coisas realmente ocorreram. Embora ele não estivesse usando especificamente uma técnica de visualização remota, ainda assim tivemos o mesmo resultado, e porque nós somos únicos, nós temos muitas habilidades e talentos ocultos que não usamos com frequência e são de interesse para os diferentes grupos, exatamente para explorá-los. Talvez eles querem que nós os ensinemos, talvez eles não tenham essa habilidade, sabe? E eles são extremamente curiosos e porque não conseguem fazer isso, eles sequestram nossos filhos para que possam usá-los para fazer isso. Eu sei que você teve uma experiência de sequestro quando você... porque você sabe o que os Greys queriam fazer com você? Porque eles estavam sequestrando você? Eles estavam me sequestrando porque sequestraram milhões de crianças todos os anos para o seu programa de hibridização. Então eles fariam pegar meus óvulos. Eles não tiveram tempo de fazer porque eu fui resgatada. E milhões de híbridos. Essa foi a agenda da... Eu tive sorte de ser resgatada na hora certa. Então eles não tinham nenhum desejo de explorar as suas habilidades no que diz respeito às habilidades psíquicas. Você não está ciente disso? Foi apenas hibridização. Quando eu tinha 30 e poucos anos, 30 na verdade, depois de meus 30, depois do meu trabalho no Egito, eu me tornei engenheira, passei no diploma de engenheira, então voltei a trabalhar, fui de volta à França para trabalhar para o governo francês, Centro de Pesquisa Científica, Centro Nacional de Pesquisa Científica, como engenheira, teóloga. Um dia estava no sul da França e um dia recebi um telefonema: estamos fazendo avaliação em nosso pessoal, então, por favor, você poderia vir conhecer a administração, fazer a sua avaliação? Sim, certo. Nós lhe enviaremos um táxi. Você está na universidade? Não, está. São outros edifícios. Nós enviaremos um táxi. Tudo bem. O carro me pegou, nós dirigimos um pouco e chegamos. O carro dirigiu no Centro Espacial Francês. Eles têm a sede e eu fui. Espera um minuto. É isso? É o espaço? É o centro? Não é? Eu sou da Universidade de Arqueologia da universidade. Eles disseram: não, esse é o endereço que preciso deixar você.
Foi estranho, então eles me deixaram no centro espacial e eu me encontrei fui recebida por um comitê de mulheres ao redor da mesa. Eu lembro que foi estranho. Eu disse, e disseram, continue sobre suas habilidades. Então, eu começo a falar sobre o que eu costumava fazer em arqueologia relacionado ao meu trabalho e o chefe dela se inclina sobre a mesa em minha direção e ela disse, não, as suas habilidades reais, todas as suas habilidades reais. Então, eu estava sentindo que ela estava insinuando habilidades psíquicas. Como ela sabia que eu tinha habilidades psíquicas da minha infância? Então isso foi muito estranho. Eu comecei a falar sobre as minhas habilidades psíquicas e eu me senti um pouco desconfortável porque isso não estava relacionado ao meu trabalho. Eles disseram, você escreverá uma avaliação de todas as suas habilidades psíquicas, nos enviará um documento, um PDF, e nós convidamos você novamente para examinar a sua avaliação. Então eu apenas fiz isso. Eles me trouxeram de volta para a universidade, eu escrevi o documento, estava me sentindo muito desconfortável por eles querer saber minhas habilidades psíquicas, trabalhando com as coisas, sei lá, não combinavam. Porque você sabe, eu trabalhando há anos e eles sempre proíbem trazer qualquer coisa psíquica ou paranormal, então a pessoa é demitida, então eu voltei, então eles me ofereceram para me contratar para visualização remota, um programa no centro espacial, e eles dizem que você será bem remunerada, você não trabalhará todos os dias da semana, mas terá que se mudar nos para os prédios do centro. Por isso você sairá e não poderá obter autorização, mas o salário é ótimo e você vai gostar. Eu achei isso muito estranho. Eu disse, tá, tudo bem, eu penso nisso. Naquele dia eu decidi sair da minha universidade, largar tudo e me mudar para o exterior, porque havia algo muito errado que eu senti. No que diz respeito às habilidades psíquicas, a visão remota, também existe influência remota. Eu acho que você está falando em sua pesquisa que encontrou alguns documentos sobre influência remota, porque esse é o próximo nível. Então, você quer conversar um pouco sobre o que você descobriu, um termo moderno? Eu estou aprendendo que eles chamam tudo de psicoenergética ou psicocinesia, mas o que eu descobri é que, na verdade, houve documentos onde o exército assumiu quando cheguei ao ponto da psicoenergética, quando eles mudaram para a pista central, tiraram das mãos que tinham o monopólio da tecnologia, colocaram no projeto Center Lane em Fort Leavenworth, Kansas City. Eu acredito que, eu estou dizendo isso, eles deram a todos os milhares a capacidade de acessar a tecnologia, treinar seus próprios visualizadores remotos. Então, você viu isso dividir em diferentes ramos das Forças Armadas, diferentes lugares. Isso foi em 85. Começou na pista central em 83, janeiro de 83. Eles realmente proliferaram, mas a última informação que eu descobri foi que eles estavam concentrados, usando partes de técnicas do Instituto Monroe, com o que aprenderam, com a chama do Grill, e eles estavam manipulando pessoas que eles tinham, porque podiam acessar dados de pacientes no hospital em Fort Meade. Então, os soldados foram feridos, estavam usando técnicas de respiração nos soldados, então o hospital fez verificações neles para que eles tivessem dados. Então, se o soldado curava mais rápido, aparecia na papelada e eles tinham dados reais. Então, começaram a perturbar os soldados e realmente piorar seus ferimentos, fazendo o que descobriram foi quando eles se agravavam, tiveram mais de acredito, um dos grupos, eles tinham até 9 soldados, então em tempo integral, provavelmente tomando drogas periféricas e outros minerais, provavelmente em uma dieta periférica e tudo mais, o tempo todo.
soldados psicoenergéticos em tempo integral. Eles estavam meditando, sincronizando a sua sessão com o alvo no local e realmente poderia matar, induzir ataque cardíaco, matar os soldados. E quando isso acontecia, a coisa toda foi desclassificada. Quando você via o grande cancelamento do projeto Stargate ou Gateway, onde quer que terminasse, cancelaram quando descobriram que poderiam realmente afetar o campo de batalha. Havia outras coisas no ciclo, pesquisa energética sobre manipular o tempo, o alvo, teletransportar itens do alvo e inserir itens através do teletransporte para o alvo do que eles estavam olhando e desacelerar o tempo para o alvo e acelerar o tempo. Influenciando interdimensionalmente, remotamente. Então eles tiveram um artigo inteiro que eu nem toquei, era sobre a matemática da interdimensionalidade que eles descobriram sobre isso. Então eles estavam acessando isso através da psicoenergética. Eu já dei muita coisa para qualquer um pesquisar na biblioteca desclassificada para encontrar uma grande quantidade de papelada que apoia o material desclassificado com a influência remota em que trabalhamos, que também tem um grupo. Então eu faço um grupo de visão remota, ele surgiu de um grupo de influência remota e tendemos a curar as pessoas. Então o grupo, fazemos grandes alvos, tentamos desaparecer furacões, coisas assim, mas geralmente acabamos curando alguém. Isso tem uma doença de um dos membros do grupo, de um parente. Temos tremendo sucesso. O que descobrimos é que quando fazemos, conseguimos que 12 ou 15 pessoas meditem, usem as técnicas que usamos em um alvo. Nós curamos pessoas, nós temos resultados tremendos. Se você continuar fazendo isso, nós apenas fazemos uma sessão com essa que dura de algumas semanas a um mês antes do problema persistir ou precisar continuar. Então existem técnicas que realmente fazem isso, mas você pode realmente impactar muito fazendo isso ao longo do tempo. Foi o que descobrimos, mas nos encontramos todas as terças-feiras, chamado de nível 3. Tivemos um tremendo sucesso com isso. Alex, qualquer coisa, duas coisas na verdade. Eu gostaria de falar sobre o uso de cores. Na década de 30, houve, no 8º mês de cura, com cores, usando géis, luz, e eles descobriram que usar cores específicas em pacientes queimados e outras coisas que eles curariam dramaticamente mais rápido. Se usassem a cor errada, suas feridas piorariam. Então eles aprenderam muito sobre isso e então o hospital na Filadélfia cancelou o programa, mas ele simplesmente passou à clandestinidade, quase ninguém sabia nada sobre onde estava. Foi outra coisa em relação ao teletransporte. Começando em 2003, a base aérea de Edwards tem um extenso programa de teletransporte, onde eles estão movendo equipamentos pesados de um cabide para outro. Você sabe, eles geralmente estão a 1 milha de cada uma, mas eles têm feito isso há algum tempo. E pelo que eu entendi, ultimamente eles tornaram muito bons com isso. Agora não são apenas equipamentos, mas eles podem até mesmo mover tropas para baixo, sabe? Pacotes completos de armamentos, de equipamentos, e aquele programa ainda está acontecendo na Edwards, porque fica no meio do deserto, sabe? Helena, eu sei que você entrevistou Stephen Chua. Eu conversei bastante com ele ao telefone. Eu acho que ele foi submetido a um programa de evidência, visão remota, influência remota, pelo que eu lembro. Você pode nos contar algo sobre Stephen Chua, as suas habilidades, como isso se relaciona com todo esse fenômeno de influência da visão remota? Stephen Chua é um super singapuriano e o super soldado. Ele foi contratado na Área 51 para usar o poder e as habilidades da sua mente, do seu cérebro. Na verdade, com tecnologia exótica, tecnologia de engenharia reversa, Stephen Chua poderia ser o mesmo, a coisa que Jean-Charles Moyan, ele poderia produzir uma incrível força e quantidade de ondas cerebrais gama, e essas ondas gama, onde é necessário usar
a tecnologia alienígena, e então ele foi contratado primeiro como piloto para pilotar aviões F-51. Pensei que ele era o único que poderia fazer isso sem ser ejetado com, sabe, ou injetado com soro, porque todos os outros pilotos receberam danos cerebrais causados pelo soro. Então eles realmente o acharam muito útil para todos os seus experimentos relacionados à sua habilidade. E é muito interessante porque eles também tentam contratá-lo para usá-lo em atividades de visão remota. Mas isso é interessante porque ele era naturalmente talentoso na produção de ondas cerebrais gama. Então, na verdade, eu teria uma pergunta, talvez, Tony, talvez você pudesse responder. Se o profissional que produz as ondas gama tornaria o trabalho remoto mais fácil, estaria relacionado de alguma forma, houve um estágio em que eles estavam monitorando as nossas ondas cerebrais? Então, no programa em que eu estava, havia um estado no final dele. Então, eu sempre comento sobre o programa de controle mental baseado em trauma. Mas, depois que terminamos, ele realmente entrou em visão psicorremota, psicoenergética. Eles tentaram diferentes versões, mas eles estavam monitorando as ondas cerebrais em um ponto para obter dados. Então, eles nos colocaram em uma dieta específica e estavam nos dando minerais. Eles estavam nos dando minerais que havia alguns medicamentos, estavam nos dando, eles eram leves. Eu lembro de ter ansiedade de pegar tudo o que eles nos deram, que eu ia, ficar totalmente incapacitado. Eles eram muito leves, como em ibuprofeno, então era uma droga leve que eles estavam nos dando. E em conjunto com o Instituto Monroe, com Ramsay, que com recursos visuais, havia recursos visuais que eles nos deram também, havia luzes na sala que piscavam, acendiam. Nós íamos saíamos do corpo. Então, eu não tenho certeza. As ondas cerebrais gama, se isso entrou em ação naquela época ou não. Eu me senti como uma cobaia. Mas eu acho interessante que eu estou falando sobre um soro sendo injetado para estimular a atividade cerebral. Assim como Stephen Schwartz, os pilotos receberam o soro para estimular as suas ondas cerebrais gama naquele projeto em particular, mas isso é interessante. Eu acho que a correlação pelo que eu posso dizer quando eu olho no que eu estava passando no Peru, quando na verdade era um operacional de campo, para usar grandes termos militares. Tornei-me operacional de campo em determinado ponto em que estava fora do treinamento. Eles me colocaram em campo, estava no Peru e basicamente um visualizador remoto de remessas de cocaína na América do Sul, de um lugar para outro. Foi pelo que eu pesquisei para dizer o que faria, o que me lembrei de ter experimentado, e eu encontrei alguns dados sobre cetamina, que eles estavam usando anestésico cetamina no Vietnã em soldados. Houve um fenômeno porque você não precisa monitorar os níveis de oxigênio com anestésico de cetamina, onde inverte para que eles fizessem os soldados cirurgias de campo em uma batalha, ao vivo na batalha, eles administram cetamina. O que eles estavam recebendo foi, os soldados, enquanto estavam sob comando, estavam dizendo que amanhã a batalha às 3 iria para eles, estavam recebendo a profecia dos soldados. Então, imediatamente, eles estudaram por um tempo muito curto, então eles pararam de usá-la, o governo parou de usar cetamina. Então, a CIA assumiu isso. Eu esqueci onde está o artigo, eu descobri que terei que revisá-lo no início, sabe? Em 2015, quando eu estava pesquisando o que estava fazendo, foi quando eu descobri essas coisas. Como eu disse, desde que estive lá, recentemente estou revisando isso. Mas assim que foi, como se eu estivesse sendo colocado foi como se estivesse sendo colocado sob comando de uma cirurgia onde simplesmente desmaiava, eu acordava e meu manipulador, as pessoas responsáveis por mim, ficaram impressionadas com o que eu estava dizendo, com o que eu estava falando, de todas as maneiras diferentes, como personalidades diferentes, enquanto eu estava sob o comando. Alex, eu vou acrescentar, você conhece um pouco dessa tecnologia, parece muito reminiscente. O projeto de conversa agora sobre o
procurando eventos futuros, sabe? Uma das coisas sobre as quais nunca se fala é que o Vietnã foram usados exatamente dessa maneira. Os V6 estavam lá, mas quem realmente comandava o programa eram os militares russos, tchecos. Então, eles podiam dizer, nunca estivemos aqui, eles estavam executando programas muito semelhantes no PS americano, porque ainda estavam conectados às suas unidades, sabe? Vidência, eles ainda estavam conectados às unidades. Os amigos estavam procurando informações sobre os movimentos do TR e onde eles iriam. Eles executaram aquele programa e muitos dos PW voltaram contando sobre aqueles experimentos cannabis. Isso é o que eles estavam procurando. Mas essa pergunta provavelmente será minha última. É uma espécie de pergunta feita a vocês três, dadas as suas respectivas experiências. A visualização remota é uma ferramenta eficaz para descobrir qual é a agenda ou agenda extraterrestre. Você conhece algumas pessoas que afirmam que existe, são escudos que os ETs têm e eles publicam imagens de capa para despistar os telespectadores remotos, induzi-los a fazer o que quiserem. Outros dizem que, independente do que os ETs fazem, os telespectadores remotos podem entrar lá, descobrir exatamente o que está acontecendo, penetrando nas mentes dos ETs. Qual é a sua opinião? Vamos começar com você. Fomos treinados. Quando fomos treinados no programa, nós fomos ensinados que se encontrássemos outra mente enquanto estávamos fora do corpo, a estratégia era criá-los. Então, se você estivesse fora do corpo e outra entidade aparecesse, estivesse atacando você, você imaginaria o oposto do ataque. E eu sempre o chamo de Félix, o gato. Você tem bolsa mágica, você tira o que precisa. Não importava se uma entidade colocasse em uma caixa, então você se tornasse pequeno para escapar. Se você estivesse em um vidro, então você se tornaria luz para brilhar para fora e escapar. Assim nós somos treinados, literalmente treinados para usar a criatividade naquele estado de espírito. Quando você está fora do corpo, na verdade a força suprema para ser qualquer que seja a mente que fosse mais criativa venceria. Então era sobre criatividade. Esqueci onde eu queria chegar com isso. Então, para responder a sua pergunta, se a visão remota é aplicável a essa visão absolutamente tão remota, eu descobri que é fácil para todos poderem jogar basquete. Algumas pessoas são melhores do que outras, e a visão remota é exatamente a mesma coisa. Lida com prática do que com habilidade natural. Então, quanto mais você vê remotamente, melhor você se torna. Então, um curso único por mês não produz a mesma habilidade que alguém que faz visão remota por um ano. Mas eu descobri que a criatividade da questão do alvo da visão remota é o que vai determinar isso. Então, se eles tiverem, como Helena descreveu, a medição do contador em torno do seu navio, há um tempo que a nave não tinha as contramedidas ativadas. Você pode ver isso remotamente para poder cronometrar. Eu só estou dizendo que você está tomando conta da sua cabeça, mas o que quero dizer com isso é que há uma maneira de ser criativo dependendo do alvo. Então, é o que você almeja, a segmentação na visualização remota. O aspecto mais desafiador disso, qualquer um de todos nós pode receber alvo, alguns dados sobre ele. Então, quando você tiver muitas pessoas, poderá fazer referência cruzadas ao desenvolver, criar alvo de forma criativa. Esse é o desafio, criar alvos. Na verdade, a parte mais difícil que eu descobri. Helena? Eu diria, em relação às instalações das naves extraterrestres de visão remota, facções militares, eu acho reais. Para o que eu sei, é uma perda de tempo, porque tudo está protegido, e as naves, assim que são construídas, constroem esse escudo. Então, o que você veria o alvo, você pode ver onde ele está, mas às vezes cronometraram. Mas se você ver que pode, é o mais fácil. A única informação que você pode obter, as frotas estão lá, as naves estão lá, isso é tudo que você pode obter. A localização, a posição, mas por causa desses escudos, você verá uma ilusão. Você nunca verá o que está por dentro, ou mesmo pela consciência, sabe? Então, mas é quando se trata de
tecnologia, instalações de escudos e pessoas sensíveis como eu tenho escudo, mas também todos os todos os soldados, etc. Isso pode ser... Ah, tudo bem, aqui está o meu entendimento. Quando você está lidando com tridimensionais, são telepáticos. Quando alguém está em sua cabeça, eles imediatamente podem desligá-lo, porque estão acostumados a ter pessoas em suas cabeças, convidar pessoas e se comunicar com eles diretamente. É aqui que o escudo está, e eles empurram o escudo para baixo. Se você está olhando para um expresso de quarta ou quinta densidade, nunca deveria ter a chance de ser capaz de remover qualquer coisa que esteja acontecendo, não apenas em sua nave, mas o que está acontecendo na cabeça deles, porque você não tem ideia de que horas eles realmente estão, porque eles não estão em nossa dimensão, sabe? Então, boa sorte com isso. Eu concordo totalmente com Alex. A outra coisa é que nós, como humanos, aqui, fazendo visualização remota, a minoria no campo do éter de visualização remota, então, os ETs também têm equipes extremamente talentosas, muito avançadas, visualizadores remotos, então eles próprios usam, então encontramos muita visualização remota do lado de trás da Lua. Não faça isso. Há muitas pessoas que relataram visualização remota e só vêem a visualização remota dos ETs, e quando vem que talvez uma tela, talvez um filme na tela, diz o que eles sempre encontram em um bloco, então sempre termina como uma sala de Grace em uma mesa que parece ser... Quando visualizamos remotamente a parte de trás da Lua, procuramos por base, você vê uma sala, um grupo de Grace em uma mesa, então olha para você como se fosse uma descrição comum, uma dessa visão. Então, nós somos, sabe, é como aprender a dirigir, não somos muito bons nisso. Então, você sabe, no nosso nível, nós crescemos sem acreditar que é real. Tudo que você sabe, crianças pequenas não crescem acreditando é real. Outros seres estão crescendo, sendo ensinados desde o nascimento, e nesse nível de habilidade, há uma disparidade no nível de habilidade, sabe? Eu sei, quero dizer, vocês estabeleceram grupos remotos, espectadores, agora como eu sou um grande fã da visão remota, eu acho que eles são um padrão ouro no momento. A visualização remota pública com quem você trabalhou, que apresentou outros caras que tem muita coisa ótima, dados muito à frente de onde estou, mas foi o que eu descobri, ainda estamos, na verdade, afirma que independente de qualquer tipo de escudo, qualquer tipo de tentativa por extraterrestres para manter os telespectadores remotos informados de que eles têm protocolos, treinamento para serem capazes de decifrar isso, descobrir o que realmente está acontecendo ou não. Eu sou cético quanto a isso, quero dizer, com base no que os outros disseram corretamente, mas sim, se você tiver, vamos dar um exemplo de uma corrida tridimensional avançada que usa as suas mentes para navegar em seus locais. Então, o que eles estão basicamente fazendo é visualizar remotamente um tempo e um lugar. Então, o navio irá para lá. Isso é uma tecnologia muito sofisticada que eles têm, especialmente com suas mentes. Suas mentes são rígidas. São sobre o que estão vendo, para onde estão indo, seja no tempo presente, passado, futuro. Eu simplesmente não vejo como teríamos a capacidade ou os protocolos para substituir esse tipo de consciência focada, porque eles estão navegando pelo espaço para um lugar muito específico. Eu gostaria de seguir Alex. Como você sabe, é bom explicar que você conhece telepatia quando você pode ler a mente de todos por visualização remota. É um nível diferente de onda cerebral.
do que pilotar uma nave. Tudo bem? Então, essa tecnologia que concentra esse nível de onde você faz isso em sua mente, não é o nível em que você se comunica. Então, eu só quero acompanhar para realmente confirmar que você sabe que as pessoas não podem hackear isso, sabe? Eles não podem acessar, não. É por isso que você está aqui, porque você é a lenda. Ele é meu mentor. Eu estou aqui porque ele está aqui. Ele que começou. A lenda. Ai, agora ela é a lenda. Então, só para terminar, sabe? Esse é o último dia da informação espiritual galáctica. Conexão. Qual é a sua maior lição? Conclusões dessa conferência? Talvez possamos simplesmente dar uma volta. Então, começando com você. Está crescendo, então a informação está funcionando. As informações que estamos divulgando, começamos há algum tempo, estão proliferando. No ano passado, eu perguntei quantas pessoas me conheciam, talvez menos de um terço da multidão levantou a mão. Esse ano, eu disse quem estava familiarizado comigo e todo mundo levantou a mão. É mais pessoas leram o meu livro. Então, a informação está proliferando no meu caso. No nosso, sabe? Está crescendo. É exatamente isso que precisamos, sabe? As pessoas precisam colocar a cabeça em torno do que está por vir, gente. É muito difícil para as pessoas que não têm experiência nisso. Elas são céticas. Então, é isso que estamos fazendo. Estamos invadindo, fazendo com que isso seja funcionando. Meu feedback no final disso é segundo JC, não apenas a incrível frequência de todos atentos, estar juntos, se unir de coração, encontrar uns aos outros, todas as pessoas, mas também em relação aos palestrantes, nossas apresentações, a todos, obtivemos uma peça diferente do mesmo quebra-cabeça no domínio de especialização de cada um. E foi absolutamente extraordinário que pudéssemos nos completar, trazendo nossas próprias informações, tudo que nós aproximamos, a divulgação, porque nos reunimos. Isso foi muito impressionante. Maravilhoso. Minha conclusão é que o nível de informação realmente amadureceu e os apresentadores realmente mantiveram as suas apresentações e estão mais focados, estão mais trazendo mais informação com mais profundidade, que o público ilumina o público em suas cabeças. Por isso que tínhamos tantas pessoas com tantas perguntas. Pessoas perguntam ótimas perguntas, mas sabe, isso acontece. O que é realmente interessante é que, por causa do nível de maturidade da informação, a profundidade dela muda automaticamente a perspectiva do público. E o que isso faz é criar um campo de divulgação. E esse tipo de consciência, esse tipo de foco atrairá mais informações e fará com que você seja maior, fique mais forte, o campo cresça, a divulgação, sabe? O campo da divulgação vai crescer. Tony, você percorreu um longo caminho desde o ano passado, realmente é profundo, sabe? Helena está reescrevendo todos os níveis, ela está levando tudo para o próximo nível. Dan Willis, apenas todos que estavam participando disso, todos vocês levaram tudo para um nível mais elevado, um nível mais alto. E é assim que tem que ser, sabe? Se vocês continuarem elevando a frequência, o público também continuará elevando a frequência com a sua consciência. E isso cria o campo. Você conhece o campo quântico da consciência. Não apenas atrairá mais pessoas, mas também os atrairá e obterá o resultado final, que é mais divulgação.
divulgação. Então eu incluo você nisso, Michael, obviamente, porque você é uma lenda. Obrigado. A propósito, eu acabei de receber um prêmio pelo seu trabalho exótico, porque você não mostra todo. Michael é muito entregue a mim pela lenda viva, Alex Collier, esse prêmio pela contribuição para o campo da exopolítica. Eu acho que a conferência é uma ótima maneira para os grupos sementes estelares compartilharem suas informações para se conhecerem, sabe? Há uma sensação de família incrível, de que isso estava lá, sabe? O conteúdo da informação era incrível, há muita sinergia entre os palestrantes, você recebe muita informação nova, mas eu acabei de descobrir que o tipo de sentimento família que você sente realmente uma questão de conexão. Na minha apresentação eu falei sobre grupos estelares, de famílias estelares, que realmente se trata de sair dessa mentalidade que você sabe que é uma semente estelar individual, por conta própria, lutando o bom combate aqui na Terra. Você faz parte de um grupo estelar que veio aqui para trabalhar como um grupo para melhorar esse planeta, para trazer luz a esse planeta. Então, encontre seu grupo, encontre a sua família e juntos vocês terão muito mais eficácia do que teriam como uma única semente estelar por conta própria. Tivemos algumas pessoas novas esse ano, eles estavam aguardando a unidade, a sincronicidade de todos os palestrantes. Eles interagiram uns com os outros, você conhece essa energia, o movimento de todos. Tudo simplesmente se move em sincronia, por sua vez eles encontraram, é muito fácil entrar naquele espaço também e ser bem-vindo e se mover com a mesma frequência ressoante. Isso é muito bom, isso é um bom sinal, sabe? Porque ninguém teve que trabalhar tanto, sabe? Simplesmente fluiu muito e tudo tornou-se um compêndio de... Então, para aqueles que não assistiram à conferência, você online, nem todas as apresentações estavam disponíveis. Acho que você pode assistir aos replays que estarão disponíveis na Conexão Espiritual de Informantes Galácticos, algo assim. De qualquer maneira, eu vou colocar o link aí, nós vamos colocar o link. Então, obrigado. Bom, gente, terminou por aqui. Deixa eu colocar um adendo aqui. Eles estavam, o Tony Rodrigues falou muito sobre que eles ficavam fazendo experiência de quase morte com ele, né? Matavam, aí ele ressuscitavam, matavam, ressuscitavam. Tem uma série na Netflix chamada OA. Você pode colocar OA, não sei se é DOATHE, OA, mas eu vou deixar o link na descrição. Se alguém tiver oportunidade, vale a pena assistir. E a OA, a segunda temporada ainda é mais interessante do que a primeira, então já estou dando spoiler aqui. E tem uma série também na Netflix chamada Dark, que vale muito a pena assistir. Gente, sabe, vai fazer assim, quem não assistiu essas duas séries vai assim fazer um boom, uma explosão na cabeça de vocês, um download assim que vocês vão ficar, sabe, você termina o episódio, você fica assim, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Quem tiver oportunidade, assista, porque vai abrir muito a mente de vocês. E quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário, deixo vocês em amor e luz.